Olá, Léo Saldanha, Escola de Negócios da Fotografia. Continuando com a série, que eu tenho trazido vários conteúdos aqui para a jornada do marketing na fotografia. E o nome aqui desse vídeo, né, o título, Pelo Amor de Deus, né, Jornada do Marketing na Fotografia, Pelo Amor de Deus. Pelo Amor de Deus é uma obra do artista Damien Hirst, né, que foi, que chocou o mundo, né, em 2007. Em junho de 2007, o artista britânico, ele revelou essa obra de arte que até aquele momento era a mais cara do mundo. E o nome dela, ela foi batizada como For the Love of God, que literalmente traduzindo livremente seria Pelo Amor de Deus. Uma caveira de platina incrustada com 8.601 diamantes legalmente obtidos. Está aqui na imagem, né? Essa caveira aqui, For the Love of God, vendida por milhões de dólares, né? Ela foi vendida por 100 milhões de dólares. Naquele momento, né, o pedido dela, o preço dela, era de 50 milhões de libras, né? O que ali na conversão daria 100 milhões de dólares. A discussão, o debate sobre essa obra, Pelo Amor de Deus, que é genial o nome, né? Traz uma reflexão sobre preço. Tanto é verdade que existe um capítulo no livro que eu estou com ele aberto aqui, Preço, do William Poundstone, em que ele fala da relação que é muito relativo à questão do preço, a referência e tudo mais. Ele traz um capítulo só para falar do Pelo Amor de Deus. Então, ele fala que comparado, que era maior que o produto interno de um país ali pequeno, e ele comenta, né, no livro ele traz até um comentário do artista: o crânio é extraordinário, né, que era de cair o queixo e de que o preço parecia justo. Afinal, são mais de 8.600 diamantes. Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque eu acho que, primeiro, o nome é sensacional, Pelo Amor de Deus. E aí você tem um crânio incrustado, né, de diamantes que, por mais que você possa não concordar com o preço e pelo choque da obra, né, pela ideia toda, é uma jogada de marketing fantástica. E o preço está ligado ao marketing. Preço é marketing, né? O livro traz muitos exemplos disso em relação à ancoragem, o quanto numa negociação colocar o preço primeiro é importante, porque você define um padrão psicológico, né? Então você vai lá e fala, o cara pergunta quanto é, e aí você fala, ó, custa 10 mil reais. A minha sessão fotográfica custa 10 mil reais. A pessoa leva um choque, fala, pô, mas espera aí, o que tem de especial? Só aí você já gera um interesse. A pessoa pode ficar chocada, pode correr, falar, não vou nem conversar, mas ela vai ficar com aquele número ali. Agora, se ela se interessar e se pelo teu posicionamento você conseguir chegar e mostrar que você é sofisticado, coisa e tal, a base de negociação para começar a conversa são 10 mil reais. E aí vai ficar qualquer coisa entre 5 e 10, não sei. Né? Mas é interessante ver o quanto o preço é parte integral do marketing, não a última parte. Não é o final da história, né? Você faz um preço com base em uma série de questões, inclusive como uma jogada de marketing. No caso do nosso amigo aqui, do Damien Hirst, foi criticado, até hoje é lembrado, né? Teve a coisa do... Ele pegou um bicho lá e fez fatiado também. Ele faz umas obras espetaculares, chamativas, e chama de arte, e a arte é algo subjetivo. Agora, quando você faz uma obra que chama Pelo Amor de Deus, que é um crânio repleto de milhares de diamantes, justifica-se o valor só pelo fato de ter isso colado ali. Eu trouxe aqui um conteúdo do cara da banana, numa feira de arte em Miami, que colou uma banana na parede com um silver tape e com especificações lá de como aplicar a obra e tudo mais. Só que basicamente ele foi numa feira de rua, comprou, ou numa quitanda, comprou a banana, e foi lá um outro artista que comeu a banana. Teve gente que comprou e até vende, e aquilo se tornou uma... As marcas usaram também aquilo, mas o que ele conseguiu fazer? Chamou muita atenção, fez marketing, apareceu. Mas o que a gente pode trazer aqui em relação a essa obra do Damien é que ele tem algo físico, ele tem um produto, né, uma obra criada que é um crânio físico. Né? Se o Damien pegasse esse crânio
e colocasse ele num ambiente digital, e aí a gente já vai para essa parte, também poderia hoje fazer algo em relação a isso, né? Mas eu queria, antes de entrar nessa parte, para finalizar, aqui no livro do preço, né, do Poundstone, ele fala que enfim, ele já tinha feito outras coisas, ele fez o tubarão, né, um tubarão que ele pegou e colocou lá um preço absurdo também nesse tubarão, e que ele conseguia fazer essas jogadas, né, um tubarão de verdade, né, que foi vendido também por um valor absurdo. E aí, aqui se fala muito a relação do produto, né? Por exemplo, quando ele pegou lá o tubarão e vendeu também por 50 mil libras naquele momento, a crítica falou que o tubarão podia ter um estado melhor, né? Que o preço teria sido maior se o tubarão estivesse em um estado melhor, que era o tubarão que ele vendeu como obra de arte. E aí você vê a relação entre o produto e o preço também. Porque quando você pega e fala que um tubarão que ele transforma numa obra de arte, com várias críticas e toda a parte surreal da história, mas ele não está em bom estado e a crítica faz essa percepção, né? Traz isso, você vê que tem uma relação entre qualidade, produto, aquilo que está sendo entregue. Quando é um crânio com 8 mil, quase 9 mil diamantes, 100 milhões de dólares, por mais que possa parecer absurdo, é uma obra de arte que só os diamantes já fazem valer, né? Então ele consegue justificar, o que não deixa de ser genial também, até o nome, pelo amor de Deus, né? Por tudo que está representando. O preço do crânio que ele vendeu em 2007 foi exatamente 1000 vezes maior do que o tubarão de 1991. O tubarão que ele fez, ele bem antes, né? Foi tentar fazer. E o Hearst disse que só os diamantes do crânio valiam 24 milhões. Olha só que interessante. Esse crânio aqui, ele só os diamantes que estão nele valem 24 milhões. Só que a obra foi vendida por 100 milhões. Pelo amor de Deus. E ele falou que iria colocar em todos os lugares, eles ficam por dentro do nariz, colocamos nos lugares mais inusitados. Aí, no New York Times falaram, é bonito? Comparado com o quê? Né? Os críticos falando que tinha uma relação de amor e ódio com o artista, e o crânio revelou ainda mais esse ódio, né? Como símbolo da estupidez e da cobiça humana, uma caveira resplandecente é totalmente batida, disse um dos críticos da revista Time. O crítico londrino Nick Cohen provocou: o preço é a arte. Interessante, né? Os defensores do artista, do Hearst, disseram que esse era o significado. A própria obra em si, né, o trabalho, era um comentário sobre a insanidade do mercado da arte. Não foi por acaso que aí ele escolheu usar os diamantes, porque é um preço que vem sendo mantido artificialmente alto, segundo o livro, por um cartel. Os detratores, né, as pessoas que não gostam do trabalho do artista, falaram que o crânio não resistiria, né, no mundo, seria mais fácil manter o valor dos diamantes do que a reputação do artista. Mas até hoje ele aparece, né? E que quem ficasse com a obra um dia poderia, pelo menos, destruir essa obra e vender os diamantes. Aí o detalhe importante, né? Ele tem uma mega mídia com essa história, só que a obra vale 100 milhões, só os diamantes 24. Então tem uma boa diferença aí. Mas mesmo assim, né, recupera uma parte do investimento. Aí o que o livro traz, o questionamento, e o livro está falando de preço. O livro é especificamente um dos melhores livros sobre preço que tem aí no mundo, né? O livro fala que a breve história do crânio é representativa dessa parte importante do preço, né? E que poucos dias depois que a obra foi exposta numa galeria de arte em Londres, o artista falou que ela estava quase vendida, que tinha alguém muito interessado. A imprensa local citou que seria o George Michael o interessado, o cantor, né, e que seria um possível comprador. E a galeria estava tendo dificuldade em fechar o negócio. No fim de agosto daquele ano, lembrando que ele lançou em junho, né, foi anunciado que o crânio tinha sido vendido para um grupo de investimentos pelo valor de 50 milhões de libras, ou seja, 100 milhões de dólares. E um porta-voz da galeria disse que se recusou a identificar quem seriam os compradores ou dar mais detalhes, exceto dizendo que os compradores planejavam revender essa obra em uma data futura, revendê-la a um preço maior. Em qualquer caso,
era estranho que os gênios financeiros tivessem pago o preço total, né? As galerias costumavam oferecer um desconto aos grandes colecionadores. Alguém que compra a obra de arte mais cara do mundo parecia se qualificar, né? A identidade do comprador, ela vazou. E aí o proprietário, aqui aparece no livro que quem comprou a obra era o próprio Damien Hirst, né? E aí o que aconteceu, né? Para explicar essa história surreal, o preço do crânio era uma âncora, uma maneira esperta de aumentar o valor de outras obras do Hearst. Se o crânio de 100 milhões nem chegasse a ser vendido, não era tão importante quanto preservar a credibilidade do preço, como uma forma de chamar atenção, de conseguir mídia, e ele conseguiu mídia mundialmente. O crânio foi muito bem sucedido nesse aspecto, ele conseguiu gerar, né, e o fato dele não vender também se tornou notícia. Então, o Hearst e companhia prepararam um acordo financeiro que permitiu anunciar que o crânio tinha sido vendido pelo preço integral, né? Foi uma jogada inteligente. Daí, no dia 15 de setembro de 2008, a Sotheby's, né, casa de leilão, começou uma venda sem precedentes de 223 novas obras do artista e do ateliê dele. E foi o dia que o Lehman Brothers, né, pediu concordata, e 98% das obras naquele dia que foram a leilão foram vendidas. O lote mais caro era para a obra Golden Calf, também preservado ali era um bicho, né, preservado, tudo mais, um material químico e com chifres folhados a ouro de 18 quilates. E foi vendido por 10 milhões de libras, estabelecendo um recorde em leilão para o Hearst. O total de vendas em 2 dias de leilão foi de 111 milhões de libras, o equivalente a 200 milhões de dólares. Ele lançou a primeira obra do crânio em 2007. Em 2008, no dia em que o Lehman Brothers anuncia aquele crash, né, que deu uma quebradeira, o começo de uma nova crise mundial financeira, ele conseguiu o resultado. Se não fosse o lançamento do crânio lá atrás, que depois ele tentou comprar, fez toda uma jogada, né? E aí o crânio, né, o contador, né, diz que o crânio está à venda, pelo menos no momento do livro aqui, mas que agora vale mais, ele custaria até o dobro. Então, assim, essa história toda para falar de que você precisa de um produto, precisa de uma obra para vender algo valioso. E claro que você não vai vender por milhões de dólares, embora a gente já tenha visto aí algumas vezes fotos, uma única foto ser vendida por milhões de dólares. Tem a lista, se você coloca no Google fotos mais caras do mundo, da história, já vi álbuns sendo vendidos no Brasil, eu já falei disso, casamento, vendido também por uma fortuna, ou um casamento que custou uma fortuna. No final das contas, o que acontece é mídia, gera mídia. Mas, muitas vezes, é necessário uma obra, uma peça física, tangível, algo personificado. No caso do Damien, foi um crânio que ele nem vendeu, mas que fingiu que vendeu para chamar atenção, que um ano depois, ou pouco mais de um ano depois, fez com que ele conseguisse vender mais do que o dobro do que ele falou que custava esse crânio, né, ou que teria sido vendido por 100 milhões de dólares, que ele vendeu num leilão por 200 milhões de dólares, uma série de obras. Você tem que puxar o preço lá para cima de algo seu para conseguir identificar ali o que vai ser vendido ou valorizar mesmo a sua marca. Bem interessante. Ao mesmo tempo, a gente vê no mercado hoje, aí trazendo para a nossa realidade da fotografia, gente vendendo ensaio newborn, fotografia de recém-nascido por R$50, casamento por R$100, e assim vai, né? Desvalorizando ao máximo para conseguir o máximo possível de trabalho, ou por desespero, ou, enfim, não dá para saber exatamente, mas nem deve ter uma obra física. E aí há um paralelo, né? São fotos digitais que vão se perder, e também a qualidade não dá nem para julgar. Parece tudo muito surreal, parece fora da nossa realidade. Estamos em 2021, momento de retomada, né, com pandemia e tudo mais, mas o que aconteceu esse ano, que está muito próximo do crânio com diamantes, pelo amor de Deus, né, que é o nome da obra? O Beeple. O Beeple e muitos outros arquivos em NFT, como está nessa matéria aqui. O Beeple foi vendido por 69 milhões no primeiro leilão da Christie's. É um artista digital vendeu um arquivo JPEG, uma imagem digital. Já trouxe isso aqui, a gente já falou, fiz uma entrevista sobre NFT esse ano aqui no canal, já abordei isso em matérias.
ele vendeu uma foto JPEG que é batizada de Os Primeiros 5.000 Dias, a primeira obra de arte puramente digital já oferecida por uma casa de leilões, né, que abriu, e foi uma mega repercussão essa história, isso em março passado, no começo do ano. 69 milhões de dólares contra os 100 milhões de uma caveira que não foi vendida, mas que, se for ver no mercado, vale 200 milhões, né, vale o dobro. Mas, olha que interessante, foi vendido. Um arquivo digital em NFT foi vendido por 69 milhões de dólares. E ele vendeu outras coisas depois, e outros artistas venderam memes, fotos digitais e tudo mais. Né? Que basicamente é uma foto digital que tem uma tokenização, um certificado, ela se torna única. Então alguém vai lá e compra e tem posse. Agora, eu estou vendo aqui a imagem nessa matéria, você também. E essa imagem foi copiada. E a posse está aqui, eu posso copiar, guardar no computador, cadê a posse? A posse é minha, deles? Enfim, o comprador disso, de um NFT, de um JPEG, com milhares de fotos aqui, né, sei lá, 5.000 imagens coladas, coisa e tal, ele pode revender. A ideia é essa, que o comprador, aquele que tem esse arquivo digital, né, certificado como a obra original, mesmo que tenha sido copiada, ele possa vender por 120 milhões, por 200 milhões, algo mais. Quem compra isso? Os bilionários de várias partes do mundo. Inclusive, saiu uma matéria no começo do ano falando que um dos principais perfis de compradores são executivos, não executivos, né, mas os as pessoas de startups, os fundos de investidores, os investidores, as pessoas por trás dos bilionários ali da indústria do Vale do Silício, né, que são pessoas riquíssimas e que querem investir, não sabem mais o que fazer com o dinheiro, tem milhões e milhões de dólares na conta e vai lá e compra um NFT. E é por isso que esse mercado é movimentado. Tem várias coisas estranhas, várias coisas esquisitas, mas aqui o Beeple podia também muito bem se chamar Pelo Amor de Deus. Preço é marketing e você escolhe como é que você vai se comportar nesse ambiente. Pode ser um precinho, como chamariz, não há problema, mas sabendo que você está fazendo com algo estratégico e um pensamento maior do seu posicionamento. O Damian, o posicionamento dele é de provocação, mais de valor, de sofisticação, sei lá, né, de reverência, de crítica. E outros artistas têm posicionamentos. Você pode ser de volume, com precinho e usar como chamariz. Aí é uma questão importante, mas preço é marketing e a gente vê que até quando não já o que está acontecendo, né, agora nessa nova fase aí tecnológica é que nem a obra física é necessário. Eu acredito que precisa ter para justificar o preço. Um crânio com quase 9.000 diamantes justifica o valor, que pelo menos se eu vender, eu vou conseguir faturar uns 30 milhões de dólares. No caso do Beeple, né, do NFT, é uma nova fase em que nem precisa de algo físico. Eu acho que aí fica mais complicado justificar, mas tem gente comprando. É isso, jornada do marketing na fotografia, pelo amor de Deus, a questão dos preços é importante. Obrigado e até a próxima.